Começo de 2020. A pandemia já estava chegando no Brasil. 2020 as coisas estavam bem complicadas. Eu tinha acabado de ser expulso do exército, que era uma coisa que eu queria fazer, eu gostava, e a depressão tirou isso de mim. Ela acabou só piorando. Eu morava sozinho no bar, como eu tinha contado pra vocês antes. E no que eu saí do hospital do quartel, depois daquele dia, meus pais me trouxeram pra morar com eles mais uma vez. E como sempre, estando aqui na casa deles, eu não me sentia bem, não me sentia confortável e depois de tudo que aconteceu, eu ainda me sentia vigiado, sabe? Como se eu fosse um presidiário dentro de casa, entende? Então eu resolvi sair de casa mais uma vez e arrumei um emprego, só que por preocupação, eu acredito, meus pais começaram a me perseguir, me seguir onde eu tava, ficar me observando. Chegaram a bater em amigos meus e eu fiquei muito revoltado com essa situação. Eu acho que nesse momento eu ativei toda a revolta que eu guardei do meu pai da infância e eu vim pra casa puto, vim já com uma faca na mão, entrei pela cozinha, finquei a faca na mesa e comecei a gritar o máximo que eu podia e jogar pra fora toda aquela raiva que eu tava sentindo. E bom, ele veio pra cima de mim, ele chamou o irmão dele, meu tio, e eu acabei brigando ali com os dois fisicamente, eles praticamente me apagaram e me jogaram em cima do meu carro e eu fui embora. Indo embora, eu tava estressado e, bom, acelerando tudo que dava, eu sofri o meu primeiro acidente. E se a coisa já tava uma merda antes de tudo isso, depois do acidente, então, sabe, eu passei muita coisa dolorosa. E eu tô contando aqui o tanto que eu consigo, mas imagina as coisas que eu sequer lembro e imagina viver naquela época como foi. Todo dia você pensando em se matar, pensando em planejando maneiras de acabar com a sua vida porque tudo é uma merda. Enfim, acidente de carro, fui morar com a minha namorada mais uma vez, tentando dar uma chance pra um relacionamento que tinha cara que não ia dar certo, entende? A questão do relacionamento sempre foi muito complicada e durante muito desse período eu fiquei confuso entre duas pessoas e traí muito, machuquei muito. É difícil uma pessoa quebrada se relacionar com outras pessoas. É difícil para uma pessoa quebrada se relacionar até com ela mesma. A coisa só foi ficando mais feia. O pensamento suicida a cada dia que passava era mais presente. Essa falta de esperança, falta de perspectiva no futuro. Para tentar fugir dos meus pais, eu mudei de cidade. Fui morar com a minha prima, mais pro litoral. Só que eu fiquei tão mal lá. A minha depressão aumentou tanto lá que eu não consegui ficar. Eu tava sozinho numa cidade que eu não conhecia, não tinha amigos, não tinha ninguém. Minha prima é mais velha do que eu, então não encaixava muito bem. E eu acabei voltando pra minha cidade natal. E mais uma vez decidi dar uma chance pra aquele relacionamento e ir morar com a minha namorada de novo. Dessa vez numa kitnet alugada e a gente ficou lá por um tempo, mas o relacionamento não tava bom. E a gente resolveu terminar e eu não tinha pra onde ir, eu tava brigado com meus pais, a minha avó nunca ia me aceitar de volta. Eu não tinha grana pra bancar um aluguel. Eu acabei dando a sorte de uma pessoa que eu tinha conhecido há pouco tempo me aceitar levar pra morar na casa dela. Foi um período difícil. Isso era começo de 2021. Mas o que mais doeu pra mim nesse período foi, pelo menos pra mim parecia, que foi a primeira vez que eu tive um lar, entende? Então eu me sentia mais em família, com uma família que não era minha, do que quando eu morava com a minha família. E isso cutucou feridas que estavam escondidas há muito tempo. Mesmo trabalhando, mesmo com essa nova família,
a depressão nunca foi embora, nunca vai embora. E eu lembro de todo dia eu estar bebendo no meu trabalho porque eu não suportava mais estar acordado sem estar drogado de alguma forma. É claro, eu tinha parado com o papel depois daquele dia, mas eu ainda continuei fumando maconha e comecei a fumar cigarro também ali em 2020. E durante o trabalho eu ainda bebia para tentar amenizar e atender os clientes mais simpaticamente, não com a cara de cu que eu sempre tava, porque a vida sempre tava uma merda. Eu lembro nesse período também de muitas vezes pensar em ir pra ponte que tem aqui da minha cidade e me jogar de cabeça lá embaixo. E só acabar com essa merda toda. E a coisa tava tão feia que eu não tinha mais escolha, sabe? Ou eu me matava ou eu buscava algo pra sair dessa merda. E eu acabei conversando com a minha mãe, depois de muito tempo, pra buscar ajuda, pra ver se eu conseguia ajuda pra sair dessa merda. E ela me apresentou uma amiga que era terapeuta, tinha uma terapia não convencional. Eu já tinha passado por psicólogo e psiquiatra e nada daquilo lá adiantou alguma coisa. Eu iniciei o tratamento com o pé atrás. E não foi um tratamento fácil, na verdade foi uma droga. Porque a verdade é que a gente só queria que essa merda sumisse e voltasse a ser normal de novo, mas sem precisar fazer nada, entende? Mas infelizmente é algo que não tem como acontecer. Mas depois de todos esses anos, com uma depressão tão intensa como foi, e uso de drogas tão intenso como foi, ao finalizar meu tratamento, próximo do final de 2021, eu finalmente consegui ter um pingo de esperança e do que era uma vida sem essa maldita doença pra infernizar minha vida. E apesar disso, apesar de o tratamento ter ajudado, a vida ainda tinha muitos desafios para me superar. E definitivamente a história não acaba aqui.